Bem-vindo ao canal das Curiosidades. Conheça o símbolo máximo do luxo e da engenhosidade do século XX, a primeira classe do Titanic. Os camarotes ofereciam conforto comparável ao dos melhores hotéis da Europa, com móveis de madeira nobre e decoração refinada. Cada detalhe, desde os tapetes macios até os lustres de cristal, era pensado para encantar os passageiros mais exigentes. A escadaria principal era a joia da coroa, um símbolo de status onde a alta sociedade se reunia em estilo. Os banquetes aconteciam em um salão imponente, servindo pratos gourmet que rivalizavam com os melhores restaurantes do mundo. Um mundo de esplendor e sofisticação que tragicamente ficou para sempre na história. Você já se perguntou quantos andares tinha o Titanic? Mais do que um navio, ele era uma verdadeira cidade flutuante. O gigante britânico possuía impressionantes 10 andares, cada um com um mundo totalmente diferente. Nos andares superiores, a primeira classe vivia em luxo, com salões, restaurantes e até um ginásio. Já nos andares inferiores, a terceira classe tinha suas próprias salas de reunião e cafés, unindo os sonhos de imigrantes. E abaixo da água, uma cidade invisível. Máquinas, caldeiras e a equipe que mantinha a fábrica flutuante em movimento. Uma cidade de 269 metros de comprimento, com mais de 2.200 pessoas a bordo, em uma viagem que mudou a história para sempre. Você sabia que o maior navio do mundo, o Titanic, não foi construído por centenas, mas por milhares de pessoas? Em 1909, mais de 15 mil operários, engenheiros e artesãos trabalharam dia e noite durante quase 3 anos nessa obra. Mais de 3 milhões de rebites de aço foram colocados manualmente. O barulho das marteladas ecoava por todo o estaleiro. Mas a construção era perigosa. Vários trabalhadores ficaram feridos e alguns até perderam a vida para construir o navio impossível de afundar. Mas como o mundo descobriria em 1912, nenhuma obra feita por 15 mil pessoas era capaz de desafiar o destino. Agora me conta nos comentários. Você teria coragem de viajar no Titanic sabendo dessa história? Você sabe quanto tempo levou para construir o navio mais famoso da história? Não foram meses. Foram 1.098 dias de trabalho intenso. A construção do RMS Titanic começou em 31 de março de 1909, nos gigantescos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast. Mais de 14 mil trabalhadores participaram da obra. Eles trabalhavam até 9 horas por dia, 6 dias por semana. Mas aqui está algo que quase ninguém conta. Para construir o casco, foram usadas cerca de 2.000 placas gigantes de aço, unidas por mais de 3 milhões de rebites. Cada rebite era aquecido no fogo e martelado à mão, um por um. E tem mais um detalhe impressionante. A âncora principal era tão pesada, quase 16 toneladas, que 20 cavalos foram necessários apenas para transportá-la até o porto. Depois de mais de 3 anos de construção, o Titanic finalmente ficou pronto em 1912. Um gigante criado por milhares de mãos humanas, que o mundo acreditava ser impossível de afundar. A verdadeira pergunta é: como algo tão grandioso durou apenas 5 dias no mar? Você sabia que construir o Titanic
Custou quase US$ 1 bilhão em valores atuais? A construção começou em 1909 e envolveu mais de 3.000 trabalhadores. O custo na época foi cerca de US$ 7,5 milhões, equivalente a quase 1 bilhão hoje. O dinheiro foi gasto em luxo extremo, escadarias de carvalho, piscina, academia e restaurantes sofisticados. O navio usou mais de 3 milhões de rebites, todos instalados manualmente. Uma obra que custou uma fortuna, mas que afundou apenas 4 dias após sua viagem inaugural. O Titanic era um mundo de contrastes. Enquanto alguns viviam em luxo, outros compartilhavam espaços apertados. Vem conhecer essas curiosidades surpreendentes. O navio tinha um restaurante de luxo exclusivo para a primeira classe, com pratos gourmet e um ambiente que rivalizava com os melhores de Paris. Já na terceira classe, as cabines eram compartilhadas por até 10 pessoas, com camas de beliche e muito pouco espaço privado. Suas refeições eram feitas em um grande salão comunitário, com pratos simples, mas nutritivos, servidos em sequência para centenas de pessoas. Mas uma curiosidade, a terceira classe tinha o seu próprio salão de estar e até uma pista de dança, onde os imigrantes celebravam suas novas vidas. Luxo à simplicidade, o Titanic carregava sonhos de todos. Uma verdadeira cidade flutuante, com segredos que ainda nos fascinam. O Titanic. O navio que nunca deveria ter afundado. Mas você conhece seus segredos mais profundos? Uma das joias do luxo, a piscina. Uma raridade na época, exclusiva para os passageiros de primeira classe. Pelas amplas covis, os passageiros podiam contemplar o oceano infinito, sentindo-se no topo do mundo. Nas profundezas, um monstro de aço e vapor pulsava, milhões de cavalos de força movendo a lenda. Na cabine do capitão, a visão era de um império de água. Tudo o que existia estava à sua frente. Do mastro mais alto, o olhar atento buscava perigos invisíveis. O que eles viram mudou a história para sempre. Você já imaginou como era o luxo absoluto no Titanic? A escadaria principal era apenas o começo. No porão, até carros de luxo tinham um berço exclusivo, transportando a elite para os der o seu ar. Os restaurantes ofereciam banquetes à la carte, e havia até um café parisiense para uma dose de Europa. Para manter a forma, havia uma academia com equipamentos elétricos de ponta e até um spa com banho turco. Os passeios podiam ser em uma sala de fumante sofisticada ou em uma biblioteca silenciosa. Por fora, suas engenhosas hélices moviam a maior e mais segura embarcação do mundo. A lenda do oceano que prometia uma viagem para sempre nas memórias. Em 1912, o mundo via com admiração. O maior, o mais luxuoso, o insubmersível Titanic, estava pronto para sua primeira viagem. Suas cabines luxuosas, restaurantes elegantes e até um campo de golfe impressionavam todos os passageiros que podiam pagar pelo privilégio. Mas no caminho, um perigo silencioso aguardava. Uma parede de gelo que representava o maior terror dos navios daquela época. Mesmo com recados de alerta por telégrafo, o capitão Edward Smith desconsiderou os avisos, confiando na invencibilidade de sua nave. A passagem de primeira classe custava o equivalente a mais de US$ 100 mil de hoje. Um preço exorbitante por uma viagem que mudaria a história para sempre.